Perfeito. Então, boa tarde a todos mais uma vez. Quero aqui, em nome da Thomson Reuters, do segmento contábil da Thomson Reuters no Brasil, fazer um agradecimento especial à Camila Lavagnoli, que é gerente jurídica da Thomson Reuters também, e ao José Neto, da empresa Deloitte, que já vou apresentar eles de forma mais formal, mas desde já agradecer a participação deles e agradecer principalmente você que se conectou com a gente nessa tarde para ouvir essa apresentação desse tema que é tão importante, para os contadores, para os empresários contábeis do Brasil, que são os impactos da LGPD nas empresas contábeis do Brasil. A gente já vinha organizando esse webinar há algum tempo e a gente então tem a alegria de receber hoje. Eu vou apresentar eles aqui, a partir do momento que eu os apresentar, eu passo a bola para eles para que eles conduzam essa apresentação com vocês e eu só volto no final para interagir com vocês nas perguntas e respostas. Então, nós temos conosco aqui hoje a Camila Lavagnoli, ela é advogada especialista em Direito do Trabalho e Processo de Trabalho pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie e em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica, PUC, com especialização em Compliance Trabalhista e Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas. É gerente jurídica e encarregada de dados da Thomson Reuters no Brasil. Juntamente com a Camila, nós temos o José Pella Neto, que é sócio da Deloitte Brasil, líder para soluções de Cyber Transformation e especialista em gestão de crises, com mais de 15 anos de experiência em diversos segmentos de missão crítica e focado no desenvolvimento de maturidade das organizações para responder aos desafios cibernéticos atuais. Tem especialização em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral, afiliado ao DRI, Disaster Recovery Institute e certificado CBCP, auditor líder da ISO 22301 e professor de gestão de continuidade de negócios e gestão de crises do MBA da FECAP para governança, risco e compliance. Mais uma vez, Camila e José, muito obrigado. Passo para vocês. Muito obrigado, viu, Adriano? Eu vou tomar a frente aqui, Camila, começar com a introdução. Acho que está com eco aqui, tá? Pelo menos eu estou com um retorno. Bom, parou. De fato, vou fazer a introdução do tema, porque é um contexto de negócio, um contexto de negócio que faz com que a LGPD tenha uma atenção e uma prioridade relevante para as empresas contábeis, como para todo o setor de negócios do Brasil e do mundo, né? Esse é um slide que a gente usa normalmente para falar de alguns pontos que são prioridades, tópicos, né, que fazem com que a privacidade do dado ou a proteção do dado seja uma agenda prioritária, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? Então, o primeiro aspecto que a gente avalia como potencializador, né, de privacidade é que as ameaças, as vulnerabilidades, as fragilidades de tecnologia, né, e de proteção de dados estão cada vez mais críticas, né? Estão mais voláteis, mais sofisticadas, mais complexas, né? O que faz com que proteger os dados na época em que a gente está vivendo aqui é mais desafiador do que já foi no passado, né? A gente tem um avanço destes grupos hackers e uma especialização deles altíssima, que faz com que a gente tenha, de fato, um ponto de atenção pela facilidade com que hoje você acaba comprando esse tipo de serviço. Isso acaba virando até um serviço já na internet, né? O tema ele está sendo discutido no board, né? E isso requer um perfil, um profissional que é chamado de CISO, que é um profissional focado e especializado para cuidar da segurança dos dados das operações daquela empresa, né? E esse tema foi para o board por duas questões principais, ou porque as empresas sofreram ataques cibernéticos e precisavam responder, e isso requeria da organização uma organização até no nível executivo, né?
ou porque as empresas que sofreram incidentes queriam se proteger e viram que os custos para se proteger eles eram elevados. Então, seja porque já sofreu ou porque ainda não sofreu e quer se preparar, esse tema ele subiu para o board e começou a ser discutido amplamente nos últimos 5 a 10 anos, né? E esse profissional CISO, né, o Chief Information Security Officer, ele tem essa responsabilidade de olhar para o ambiente tecnológico e de negócio daquela empresa e falar, olha, a gente precisa de um grupo de proteções aqui. E este grupo de proteções tem um processo de implantação, tem um movimento de implantação e uma mudança cultural. Nós, como indivíduos utilizadores de tecnologia, geramos muitas dessas fragilidades no dia a dia, né? E o CISO tem essa responsabilidade também, de mudar um pouco da cultura das empresas. Os negócios estão cada vez mais digitais, cada vez mais a gente fala de inteligência artificial, de utilização de novas tecnologias, de cloud, de compartilhamento de dados, de internet, e tudo isso por si só faz com que o dado que antes ficava protegido dentro da empresa comece a ser compartilhado e amplamente compartilhado. Então, a aplicação desses negócios digitais, a utilização desses negócios digitais faz com que o nível de proteção daquele dado fora da empresa precise de uma atenção especial também. Tecnologias de segurança, o que acaba acontecendo é que nós temos centenas de tecnologias de segurança, cada uma fazendo uma parte, e existe uma complexidade na implementação delas, né? Então, toda a gestão deste aspecto de tecnologias de segurança é algo que tem sido muito desafiador. E o que os negócios têm pedido é velocidade e conveniência, ou seja, não adianta a segurança entrar para falar não pode nada. Segurança tem que entrar para falar vamos proteger aonde quer que este dado esteja, e fazer este processo ser conveniente para o negócio, é um desafio muito grande. Foco nos pontos importantes, porque ficou claro que não dá para fazer proteção para tudo no nível mais alto. Então, o que acaba acontecendo é uma priorização, entender quais são aqueles dados e qual é aquela parte da operação que não pode sofrer de forma alguma uma interrupção ou um acesso indevido, e ali colocar um ponto de atenção muito grande. E para aquelas partes que podem, de alguma forma, sofrer algum tipo de impacto, controles menos maduros, né? Ou menos, um investimento um pouco menor. Então, focar nos pontos importantes é uma dinâmica muito clara, né? E a resiliência 360 vem por uma questão também muito objetiva. A gente não sabe quando é que aquelas ameaças voláteis, né, e sofisticadas, elas vão se aplicar contra uma empresa, né? Mas quando isso acontecer, de fato a gente precisa estar preparado para entender o que está acontecendo e responder. Então, neste contexto de negócios, né, e neste contexto de proteção dos negócios, o que a gente consegue medir e mensurar, e até com a ajuda de relatórios internacionais, né, para quem não conhece, é um relatório que eu recomendo pessoalmente, eu leio ele há uns 13 anos, provavelmente. Então, eu acompanho a evolução de cada um desses riscos anualmente, que é um estudo feito pelo Fórum Econômico Mundial, que chama The Global Risk Landscape. Então, em janeiro, normalmente ele sai, então a gente já está próximo de ter um novo relatório, vamos ver como é que vai se comportar. Mas o risco, né, o que esse relatório aponta é que o risco cibernético, né, os dois roxinhos ali que estão circulados, né, os cyber attacks e o roubo ou fraude de dados, eles estão apontados como um dos principais riscos, top 10 com certeza, riscos globalmente, ou seja, os negócios estão muito expostos, com uma probabilidade alta e um impacto alto também, né? A gente não pode esquecer que uma fragilidade
na proteção do dado pode colocar em xeque a responsabilidade daquela empresa, a reputação daquela empresa, por uma falha de configuração de um sistema ou de uma camada de proteção. Então, o que parece ser uma atividade simples e trivial pode manchar a reputação, né, de uma organização, o que é muito, muito crítico e a gente tem que levar em consideração quando discutir estes temas. Então, é um tema que subiu no nível de execução e de prioridade das organizações, né? Aqui, uma visão rápida também em relação ao cenário de regulamentações de privacidade, né? O que a gente tem com alguma frequência ao redor do mundo é uma discussão mais avançada deste tema, é uma discussão mais complexa desse tema, o que faz com que a gente tenha, sem sombra de dúvida, uma priorização pelos governos de que este é um tema que precisa ser discutido, porque o que está em jogo quando a gente fala de LGPD é a proteção do dado, é a proteção do indivíduo no final do dia. A gente já tinha uma regulamentação em 2014 falando sobre o Marco Civil da Internet, que de alguma forma para todas as operadoras de telecom isso foi operadoras de internet, né? Foi um ponto de atenção importante à época, mas falhou muito na fiscalização, falhou muito na forma como isso era avaliado e se demonstrou capaz de ser avaliado. Até que em 2018 veio uma lei geral, uma lei que não só sobrepunha partes do Marco Civil da Internet, como também apontava uma direção alinhada a outras dessas regulamentações ao redor do mundo, que tem regulamentações com 20, quase 30 anos nesse slide, que já discutiam com profundidade os aspectos de privacidade dos dados dentro da sociedade. E nós não tínhamos essa referência ainda. Então, essa lei, dentro de um cenário global, vem um pouco tarde, de certa forma, mas já vem com uma legislação, pelo que os especialistas, e acho que a Camila vai poder comentar, falam que é uma legislação já mais madura, uma legislação mais evoluída do que eventualmente outras legislações que saíram um pouco antes, né? Então existem diversas discussões. O importante é que a gente agora tem uma lei que está em vigor, que tem uma estrutura que vai suportar a sua aplicação e que tem também todo um sistema judiciário que dá vazão ou que pode ajudar a interpretar e implementar essa lei dentro do nosso país, né? Então, Camila, não sei se você quer complementar alguma coisa nesse momento aqui. Não, Neto, acho que só fazer o link da Lei Geral de Proteção de Dados com a GDPR, né? Muito do que a gente tem hoje foi inspirado na lei europeia e dizer também da importância que é ter a legislação própria no Brasil, porque isso também coloca o Brasil no mercado, né? Porque hoje muitas das empresas que possuem algum tipo de regulamentação que visa privacidade de dados têm uma preocupação de que os países com os quais eles têm negócio ou que eles venham a operar também precisam ter uma legislação equivalente que trate do tema. Então, era mais do que a hora do Brasil ter uma legislação específica e robusta que falasse sobre o tema, e muito ela foi inspirada na legislação europeia. Perfeito. Eu estou tentando abrir o vídeo aqui, mas aparentemente está dando um errinho. Eu vou tentar abrir o vídeo aqui enquanto a gente evolui. Se você quiser aprofundar um pouquinho a questão da lei em si, eu acho que eu ganho alguns minutinhos aqui.
Sem problemas. Também, se a gente não conseguir, depois a gente vê com o pessoal, Adriano, para compartilhar o link de um vídeo que inicia e mostra o quão importante é, né, a questão da privacidade de dados. Mas vou aproveitar, então, vou falar um pouquinho da legislação em si, propriamente dita, da sua vigência e da sua aplicabilidade. Acho que no decorrer do ano foi um tema super quente e discutido. Haviam várias iniciativas legislativas que discutiam a data de entrada do vigor da lei. E aí, remontando um pouquinho ao passado, a LGPD ela é uma lei de agosto de 2018 e que inicialmente, lá no começo, ela tinha uma previsão de entrada para dezembro do ano passado. E esse prazo, abacaju legis, entre a publicação da lei e a entrada em vigor, é justamente um tempo para que as empresas pudessem se adaptar e entender todos os requisitos e critérios que a lei traz. No decorrer do começo aí do ano de 2020, com o estado de pandemia e etc., muito se discutiu a necessidade de que essa lei fosse postergada para o ano seguinte. E aí, de todas as iniciativas que nós tivemos, a que passou e vigorou foi a medida provisória 959, que, dentre vários outros temas que ela trazia, tinha um artigo que previa a postergação da lei para que ela entrasse em vigor em maio do ano que vem. Como uma medida provisória, ela tem uma vigência curta e ela precisa ser convertida em lei. Ela foi convertida em lei, só que neste momento o artigo que dizia sobre a postergação da lei foi retirado do texto original e com isso, após a sanção do presidente da República, a LGPD, ela entrou em vigor em 18 de setembro de 2020. A única exceção dessas outras iniciativas que aconteceram no decorrer do ano é relativa à aplicação das sanções administrativas pela Agência Nacional de Proteção de Dados. A agência, ela vai ser o órgão regulador do tema, não foi criada ainda, ela está em vias de estruturação, e aí, por esse ponto em específico, é a única questão que foi prorrogada para agosto do ano que vem. Então, hoje, o cenário que a gente tem as sanções administrativas que a lei prevê, passíveis de aplicação pela agência, entram em vigor a partir de agosto do ano que vem, porém, a lei, as suas obrigações, as suas recomendações e todos os seus critérios e direitos já estão vigentes desde o dia 18 de setembro desse ano. Deu certo aí, Neto? O vídeo? Não estou conseguindo rodar ele. Não tem problema. Vamos seguir, então, com a apresentação e depois a gente vê de compartilhar com o pessoal. Bom, continuando aqui falando, então, da Lei Geral de Proteção de Dados, passando aqui um overview, né, do que é a LGPD, para que ela veio, para quem se beneficia. Eu acho que muito além da preocupação que nós temos para com as nossas empresas e para com os negócios que nós temos, todos nós individualmente fomos beneficiados pela lei, né? Como indivíduos e titular dos nossos dados pessoais, a lei também é para nós, né? Então, a quem ela se aplica no final do dia? Para todas as pessoas naturais e para as pessoas jurídicas de direito público ou privado que, de alguma forma, tratam dados pessoais, né? E aí, pensando em tratar dado, né? O que seria tratamento de dados? Acho que esse é o termo campeão da LGPD, e aí, trazendo aqui para vocês um contexto do que é tratamento, toda vez, qualquer operação que a empresa faça e que ela utilize para alguma coisa, algum dado pessoal. E aí essa utilização pode ser desde a coleta, da utilização, o armazenamento, o processo, eu compartilho, eu transfiro. Então, se de alguma forma a empresa utiliza o dado pessoal para alguma dessas situações que eu comentei, ela realiza um tratamento de dados. Então, eu não preciso ser eu a empresa que coleta. Se de alguma forma eu estou armazenando ou eu estou processando e compartilhando, eu também faço parte aí do tratamento desses dados, tá? Então, em efeitos práticos aqui, se aplica a todas as empresas que fazem o tratamento e todos nós, enquanto indivíduos e detentores dos nossos dados, somos os titulares, temos aí esses direitos abrangidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Consegue passar para o próximo, Neta?
Beleza, e aqui a gente fala então um pouquinho do que são dados pessoais. Acho que o primeiro ponto é, dado pessoal não é especificamente uma informação ou um dado em específico. Porque, até mesmo porque um dado em específico, às vezes, ele não é suficiente para que a gente identifique a pessoa. Então, o conceito mais aí abrangente do que é dado pessoal é a informação ou o conjunto de informações que permitem que uma pessoa natural ela seja identificada, né? Então, por exemplo, o endereço propriamente dito, ele não é, ele, apesar de ser um dado, ele não me permite identificar propriamente uma pessoa natural. Mas se junto com o endereço eu tiver uma outra informação, como o nome, como o sexo, ou qualquer outra informação, talvez o conjunto dessas informações, quando tidas juntas, elas me permitem identificar quem que é aquela pessoa. Então, aqui alguns exemplos, como nome, documento, telefone, e-mail, o próprio endereço, a geolocalização. Então, essas são informações que podem ser caracterizadas como dados pessoais, lembrando que a lei ela não traz um rol taxativo do que é dado pessoal, ela traz o conceito. Então, toda vez que eu conseguir, através dessas informações, identificar uma pessoa, eu estou diante de um dado pessoal. Próximo, por favor. E aqui a gente traz um outro conceito que a lei traz também, que é o dado pessoal sensível, né? E aqui é um pouquinho diferente. Os dados pessoais não existe um rol taxativo, é aquele conceito que nós falamos há pouco. Mas o dado pessoal sensível, sim, é um rol taxativo e está aqui na tela para vocês. Essas são as informações que a lei traz como dado pessoal. E o conceito para isso é toda a informação que de alguma forma pode ser utilizada em cunho discriminatório. Então, opinião política, alguma informação sobre saúde, filiação ao sindicato, opinião política, raça, etnia. Essas informações, a lei entende que são dados que podem ser utilizados para discriminar essas pessoas, esses titulares dos dados. Então, por isso, a lei trata esse conjunto como dados pessoais sensíveis, e para este grupo é muito importante que as empresas tenham controles mais rigorosos, tenham um olhar muito mais atento se dentro da operação a gente trata isso. E às vezes a gente pode até, eu não sou uma empresa da área da saúde, então eu não tenho acesso, por exemplo, a um dado sensível. Mas se você, por exemplo, é RH da empresa e você questiona eventualmente algumas questões para fazer o processo de admissão, talvez você possa estar dentro desse conjunto recebendo informações que sejam dados pessoais sensíveis. Então, desde dessas rotinas mais básicas da estruturação de uma empresa, a gente está, de alguma forma, tratando, seja o dado pessoal ou seja o dado pessoal sensível. Então, é importante que tenha aí a atenção com todos os critérios que a lei traz. Vamos para o próximo? Você tem alguma coisa a acrescentar? Aqui. Eu que consegui. ótimo. Vamos tentar? Vamos. É o vidente, né? Isso. Vamos lá, vamos tentar aqui. Estava travando.
Acho que deu, né? Deu sim. Legal. Eu encaminho o link aqui. Pode deixar que a gente encaminhe aqui no link. O que eu diria só, eu acrescentaria na visão dos dados sensíveis, né, é que parte deles a gente também tem disponíveis na internet, né? Parte deles cada vez mais se torna um dado disponível, né? E o que a lei traz de proteção é que a utilização destes dados ela tem uma restrição maior. Então, se alguma empresa quiser utilizar esses dados para alguma finalidade, isso é melhor, ainda mais protegido pela lei do que os dados pessoais propriamente ditos, né? Os pessoais sensíveis, a empresa tem que ter uma justificativa muito melhor para poder utilizar do que qualquer dado pessoal somente, né? Vamos Maravilha. passar. Sim. Bom, e aqui a gente chega nas figuras, né? Em todas as partes que, de alguma forma, podem estar envolvidas no tratamento de dados. Acho que a primeira pessoa importante a gente comentar um pouquinho é o titular do dado, né? Esse também é um termo bastante utilizado na legislação, e o titular de dado é a pessoa natural a quem os dados pertencem, se referem, né? Então, até como eu comentei, todos nós somos titulares dos nossos dados. Então, o titular é a pessoa física detentora dessas informações. O controlador e o operador, eles são os agentes de tratamento, né? Aí a diferenciação, e acho que esse é o grande tópico que é importante a gente entender muito bem e olhar para dentro dos nossos fluxos, para dentro da nossa empresa e entender em que momento daquele tratamento, daquela situação onde eu trato o dado, eu sou o controlador e em que momento eu sou o operador. Porque a legislação traz temas muito específicos para cada uma dessas figuras, né? Então, começando aí pelo controlador, o controlador, ele é a pessoa que coleta, é a pessoa que adquire aquele dado pessoal do titular. O controlador também, ele é a empresa que define para que a finalidade, o porquê que é utilizado aquele dado dentro do processo de tratamento. O operador vai ser a pessoa natural jurídica que vai receber aquele dado do controlador para alguma situação em específico, para poder atuar diante daquilo que o controlador solicitou, para atender a uma finalidade que foi prevista pelo controlador. Então, por óbvio, a legislação ela vai trazer um viés muito mais pesado, muito mais direcionado para o controlador, porque é ele quem coleta, é ele quem tem que ter a preocupação de entender qual a finalidade de uso daquele dado pessoal, se ele precisa de fato daquela quantidade de dados para poder realizar o tratamento, se de alguma forma aquele dado está sendo utilizado para algum cunho discriminatório. Então, é muito importante que, acho que esse é um grande exercício, né? Então, quando a gente começa a falar, como que eu faço o projeto de adaptação para LGPD? Esse é um ponto de perder bastante energia, de olhar para dentro da empresa, mapear todos os fluxos em que você trata dado pessoal e começar a entender qual é a sua posição dentro daquele tratamento de dados. O encarregado de dados é uma figura nova que foi trazida aí também pela LGPD como sendo uma pessoa a ser nomeada pela empresa para ser o ponto focal de comunicação tanto com os titulares, quando esses tiverem alguma dúvida ou requerer qualquer um dos seus direitos perante aquela empresa, ou também para ser o ponto focal de atendimento da própria agência, numa fiscalização, em algum questionamento, né? Por mais que a agência ainda não tenha sido 100% estruturada, a necessidade de ter um encarregado de dados para cada empresa já vigora. A lei está em vigor e ela pede que as empresas indiquem, que elas tenham, né? Não tem nenhuma distinção
na verdade, uma indicação expressa para que essa pessoa seja um funcionário da empresa ou que ela venha a ser um terceiro ou de alguma consultoria, alguém externo, tá? A importância é, a empresa precisa nomear um ponto focal, nominar esse encarregado de dados. É muito importante que essa pessoa tenha um conhecimento amplo sobre a operação da empresa, porque ela vai ser o ponto focal para poder entender todos os processos, quem é responsável por quê, auditar, treinar, comunicar. Então, é uma figura bem multifuncional. Aí não sei, Neto, se nesse ponto específico você quer acrescentar alguma coisa, tenho certeza que você vai poder colaborar mais. Eu acho que eu tenho umas 3 mensagens nesse slide que eu acho que podem ajudar a gente a entender a dinâmica da lei. A primeira é a complexidade de se achar um encarregado, tá? Não é um tipo de função ou de profissional que a gente acha pronto no mercado, não, tá? Tem que se formar um encarregado, tem que se preparar para essa posição. A Camila, de fato, fez aí uma mega preparação para se colocar como disponível para uma posição dessa, porque requer, de fato, uma confluência, né, de conhecimentos jurídicos, de conhecimentos de tecnologia e de conhecimentos de negócio. Então, é uma junção, eu diria aqui. Sem falar que tem que ser uma ótima negociadora, um ótimo negociador, porque fazer mudanças dentro das empresas é sempre um grande desafio. O outro ponto que eu queria trazer atenção aqui é a relação com terceiros, né? Essa relação com terceiros, ela às vezes pode ficar um pouco complicada, dependendo de como este terceiro opera com a minha empresa, tá? Eu acho que o terceiro, em alguns momentos, ele pode até ser um controlador, mas tende a ser um operador na grande maioria das vezes, né? Então, um operador, ele tem uma responsabilidade limitada e ele atua sobre ordens ou sobre decisões, eu acho que é o termo mais adequado, né, do controlador. Então, no caso de um negócio que eu faço disponibilização de tecnologia, disponibilização de serviços, né? O mais importante é o dono da empresa definir critérios para o operador. Porque no final do dia o operador, se ele estiver executando algo desalinhado com o que o controlador orienta, a responsabilidade tende a ir para o operador. Então, trocando em palavras do dia a dia, se o dono da empresa que está contratando aquele serviço não definir critérios para aquela empresa de quem ele contrata serviços e não monitorar como essa relação está acontecendo, dificilmente, se tiver algum vazamento, se tiver algum problema, se tiver uma utilização inadequada daqueles dados, vai ser julgado como se o dono da empresa estivesse fazendo o seu papel. Então, o que a lei prerroga é que o dono da empresa observe, monitore os seus terceiros a respeito desta dinâmica, né? E eu acho que aqui vale uma distinção sobre o que de fato é um terceiro relevante para a LGPD. Toda vez que os dados da sua empresa estiverem em poder, estiverem dentro do ambiente ou sendo geridos por uma operação de um terceiro, vou dar um exemplo, um call center, né? Se ele atende o telefone, mas ele está utilizando o sistema da tua empresa, certamente este processo, e os dados que ele está utilizando estão na sua empresa, o nível de atenção para aquele operador é um pouco menor. É diferente de se o atendimento é pela empresa terceira, o sistema onde os dados estão armazenados da empresa terceira,
o relatório é gerado pela empresa terceira. Então, quanto mais responsabilidades você tiver na mão de um terceiro, maior a atenção que tem que ser dada àquele terceiro, que é visto pela lei como um operador, ou seja, ele executa sobre as suas diretrizes. Se você não define regras, ele pode fazer qualquer coisa, ele pode estar fazendo alguma coisa desalinhada. Então, tem um olhar importante nessa relação controlador e operador que precisa ser trazida à atenção, tá? E, obviamente, a NPD não vai sair auditando ou avaliando todo mundo, não é esse o objetivo da NPD. O objetivo da NPD é definir ali um padrão para todo mundo. E como a Camila comentou, isso está começando agora, isso certamente é para o ano que vem, para a gente ter essa atuação um pouco mais proativa da NPD. Por hora, o que a gente vê de movimento são outras estruturas do sistema judiciário se movimentando, né? E fazendo questionamentos, fazendo inquisições até em alguns casos, mas isso ainda é um movimento evolutivo, não existe a possibilidade de uma virada de chave, né, Camila? Acho que é importante falar isso. Não, com certeza. E tem um ponto, né, que muitos dos tópicos que a lei traz, ela não traz rolos taxativos ou indicações expressas, né? Ela delega essa decisão para a agência. E considerando que a agência ainda não existe, muito dessas indicações de maneira mais expressa a gente não tem ainda. Então, por exemplo, as empresas precisam evitar de todos os métodos de controle de segurança de informação. Não tem o que é aceitável, o que não é. Tem outras regulações, tem outras normas que vão montando essa coxa de proteção, né? Mas não é algo expresso que esteja determinado na lei. E acho que um ponto que você comentou que é bem importante, por mais que as sanções administrativas estejam previstas para o ano que vem pela agência, e a agência não exista ainda em 100%, outros órgãos podem aí se movimentar utilizando do previsto na lei, porque é uma lei vigente, ela prevê obrigações, ela prevê direitos, então o Ministério Público, o PROCON, outros órgãos aí que atuam em defesa de pessoas naturais podem acabar utilizando essa lei também para definir suas decisões. Perfeito, Camila. Vamos evoluir aqui. Bom, vou falar um pouquinho de atendimento aos direitos, né? Aqui tem um ponto de atenção bem importante, né? A lei, ela define uma série de direitos, uma série de possibilidades para nós titulares, e todos nós aqui neste dia somos titulares dos dados, a irem naquelas empresas e fazer uma pergunta, né? Eu quero confirmar se vocês têm dados, eu quero saber quais são esses dados, eu quero corrigir dados, por exemplo, se tiver errado ou se não existir determinado dado, né? Em determinados grupos de dados, eu posso pedir até a eliminação do dado, né? É óbvio que eu não posso cumprir a LGPD e descumprir uma outra legislação, né? Então, por exemplo, um funcionário quer que eu delete todos os dados dele do meu banco de dados, só que eu não posso, porque eu tenho que cumprir uma série de legislações trabalhistas. Então, isso vai se aplicar em todas as leis. Então, eu não cumpro a LGPD descumprindo outra lei. Eu tenho que fazer as duas serem cumpridas em paralelo. Então, partes dos dados podem ser anonimizados, bloqueados ou eliminados, né? A lei fala de portabilidade, de eu poder solicitar, eu portar os meus dados que estão naquela empresa, eliminação de dados que foram obtidos com base em consentimento, né? Informação do que foi realizado ou compartilhado com os meus dados dentro daquela empresa,
revogação de consentimento, toda a parte de consentimento, eu posso reclamar à autoridade nacional, a ANPD, eu titular, ir lá fazer uma reclamação, isso ainda não está disponível, mas estará, né? E eu posso me opor a alguma utilização irregular daqueles dados. Então, olha a quantidade de possibilidades e de direitos que nós ganhamos com a legislação e a complexidade que isso demanda das empresas, né? Então, eu preciso ter um canal. Eu acho que a grande resposta, por mais que esse canal possa evoluir com o tempo e dependendo da quantidade de solicitações, eu preciso ter um canal para atender o meu titular. Eu preciso falar com o CPF, eu preciso ter essa capacidade, o que para muitas empresas é um desafio importante, né? Até pegando o gancho do que você falou, Neto, acho que é importante justamente isso, porque no dia a dia o que se espera é que o titular do dado venha a requerer algum desses direitos que a lei traz, ele vai bater na porta do controlador, questionando quais são meus dados, eu quero alterar, qual é a finalidade de uso e etc. E é importante que o controlador consiga rapidamente mapear quais são esses dados, entender se eventualmente tem algum operador que está tratando para poder entender os controles aplicados. Então, assim, acho que a comunicação e o mapeamento é parte importante para atendimento de todos esses direitos, né? Um outro ponto que a lei traz, e também é parte do processo, né, de adequação, é que lá atrás a gente comentou daquele estudo, daquele momento de olhar para dentro da sua estrutura, mapear todos os processos que você, enquanto empresa, trata dados pessoais, e para cada um desses tratamentos, para cada processo que você mapear, a lei traz um rol que também é taxativo de bases legais, né? São as famosas bases legais. Então, você precisa, obrigatoriamente, enquadrar uma dessas caixinhas para os processos de tratamento de dado que você faz dentro da sua estrutura, né? Então, vou pincelar aqui os mais importantes para a gente poder discutir um pouco. Acho que o primeiro é, por exemplo, a questão do contrato. Por que eu tenho o dado pessoal? Por que eu coleto, por exemplo, o dado pessoal do meu empregado? Porque eu tenho um contrato de trabalho com o qual eu preciso dar vazão. Por que eu tenho os dados financeiros de uma pessoa física, eventualmente? Porque é um fornecedor meu, e sem os dados financeiros eu não consigo dar vazão ao pagamento, que é algo que eu acordei no contrato. Então, tem a questão da base legal de contratos. Uma outra que a gente tem, por exemplo, é cumprimento de obrigação legal. Então, eu trato esse dado porque eu preciso cumprir uma obrigação legal, como, por exemplo, o E-Social ou qualquer outra norma reguladora que eu tenha que seguir para poder reportar um dado, para transferir, compartilhar um dado, acessar um dado em razão de alguma legislação que me obriga até aquilo. E o mesmo vale para reter, por exemplo. Eu retenho esse dado porque eu tenho uma obrigação legal para a qual eu tenho que reportar lá na frente se me questionarem esse dado. A gente tem duas figuras aqui, duas bases legais que são super delicadas, muito embora sejam bem abrangentes, né? A primeira delas é o consentimento, e acho que a grande questão, pelo menos para mim lá no começo foi essa, o consentimento não é um simples aceito, né? Ele é muito mais robusto, tem uma série de itens que precisam constar, como, por exemplo, eu tenho que informar para o titular a finalidade de uso, por que eu estou usando, o que acontece se ele não quiser, se ele quiser revogar esse consentimento, qual vai ser a implicação negativa se ele não quiser mais. Então, é um documento padrão que pode ser definido e aplicado, que é descrito pela lei. Então, o simples aceito não dá para ser considerado um consentimento, né? E o outro é o legítimo interesse, que eu acho que de todas é a mais abrangente, porém ela é uma pegadinha, né, Neto? Não dá para dizer que é legítimo o meu interesse e por essa razão eu acesso, armazeno, compartilho esse dado. Eu preciso comprovar aí para uma regrinha de razoabilidade, de proporção, que de fato o meu interesse ele é legítimo, né? E também tem um formulário, um questionário aí padrão que a lei fala que você pode preencher quando você identificar que é legítimo interesse a base daquele processo legal, para que você preencha, que você consiga, por exemplo, numa futura fiscalização, comprovar
que de fato é razoável, é proporcional ao seu interesse, e por isso você tem essa base legal para aquele tratamento de dados, né? E dentre outras, pode falar. Eu ia só comentar que esse é a base que, em teoria, faz com que a lei seja bastante abrangente em permitir qualquer utilização de dados, mas tem que existir o equilíbrio, né? O equilíbrio de interesse. Não é um interesse só da empresa em obter aquele dado, mas é o interesse do titular também em que eu obtenha aquele dado, né? Eu acho que um exemplozinho é, por exemplo, uma seguradora avisar que o seguro vai vencer, eu guardar a data de vencimento do seguro para falar, o teu seguro vai vencer. Alguém pode falar assim, mas é interesse dela para vender de novo. Sim, mas tem um equilíbrio aqui. Porque se eu não avisar, a pessoa pode ficar sem seguro, bater o carro e não tá coberta. Então, talvez exista um equilíbrio aqui, um interesse mútuo de que a seguradora tenha aquele dado de quando vence o seguro para ela ir e avisar o titular. Então, é nesse sentido que esta base que autoriza a utilização do dado, ela precisa ter um equilíbrio, né? Desculpa, Camila, te cortei. Imagina, era isso mesmo. Acho que a gente pode avançar e falar um pouquinho, então, de uma maneira mais estruturada, como que funciona o projeto, né? Eu queria até, antes de passar a palavra para você, Neto, dizer que acho que o primeiro ponto, quando se pensa na estruturação de um projeto de adequação, é você definir internamente uma pessoa responsável. Lembrando que é muito importante que essa pessoa conheça o negócio, conheça as áreas da empresa, que tenha um trânsito muito bom entre as diversos times e diversas áreas, antes de você colocar essa pessoa, por exemplo, em contato com uma consultoria para fazer o projeto de adequação, né? Perfeito. Assim, o ter as pessoas nomeadas e com a responsabilidade no início de um processo desse faz, de fato, uma diferença enorme, né? Um workshop e uma conscientização de todos os níveis da organização, e principalmente os níveis decisores, acho que a gente entende também como um segundo ponto, né? Importante e que, se não acontece, a gente tem dificuldade em seguir com um projeto dessa natureza, né? A gente tem a parte de entrevistas e mapeamento, que é basicamente para entender o que a empresa faz com dados pessoais. Se a empresa ela coleta dados só para realizar as atividades que estão protegidas ou alinhadas à finalidade do negócio e cumprimento de legislações, eu entendo que essa empresa nem tem problema com a LGPD. Agora, se ela coleta esse dado e utiliza para outra finalidade, que não o cumprimento da sua atuação de negócio contratada, né, por algum cliente, aí sim a gente tem um ponto de atenção, tá? O que é o intermédio disso daqui? É quando eu estou com os dados que não são meus, porque eu sou um operador de algum processo para alguma empresa, né? Neste caso, eu preciso me preocupar muito com a segurança que eu vou dar para aqueles dados, né? E garantir que aquele dado não vai ser utilizado para outra finalidade também, tá? O embasamento legal é justamente para a gente ter certeza que aquele dado que é utilizado para determinadas finalidades, ele está dentro da lei, dentro daquelas bases que a Camila comentou, né? Tem a parte de arquitetura tecnológica, a gente precisa saber se os sistemas que hoje armazenam estes dados, né, de fato estão seguros, né? Então a gente precisa se preocupar com estes sistemas para ver se eles garantem a segurança e a proteção daqueles dados. O ideal é fazer um gap analysis, tá? Mas para as empresas que não fizeram nada, existem algumas atividades que são muito padrões, né? De estabelecer os processos que a gente comentou, né? De atendimento ao direito dos titulares, de ter os fluxos, né? Ou seja, o que eu faço com os dados mapeados, a análise da base legal, a proteção destes dados e a proteção jurídica. Feito estes pontos macro, a gente consegue ter pelo menos um entendimento mínimo da lei.
mas uma leitura da lei, a lei, ela, de certa forma, é bastante clara até, para entender se tem algum outro ponto que não está sendo coberto, faz todo sentido. Empresas maiores e mais complexas dependem, sim, de uma atenção maior, porque manter este nível de proteção numa empresa muito complexa tem um esforço também relevante, né? E aí, normalmente, o que a gente fala é que precisa-se de um plano de ação para implementar algumas destas atividades, estruturar um programa que basicamente seria juntar, né, e garantir, juntar as pessoas que tomam a decisão dentro da empresa, tanto na TI, no jurídico, na segurança e no negócio, né, para garantir que essas pessoas estão falando a mesma atenção, o mesmo ponto de atenção que eventualmente foi levantado, né? E a gente precisa, obviamente, manter o compliance, né? Como por ser uma lei, o que se requer das empresas é a manutenção de um nível de compliance ao longo do tempo, o que faz com que, obviamente, a gente tenha um ponto de atenção aqui. As empresas, às vezes, são muito boas em executar uma atividade e buscar um nível importante de compliance com uma legislação ou com outra, mas na hora de dar continuidade, manter as pessoas cientes de que não podem utilizar um dado que era para uma finalidade A para uma finalidade B sem autorização do titular, né? Então, resumindo aqui, a gente precisa garantir que existam atividades dentro da organização que protejam a utilização destes dados. O que a lei quer no final é garantir que o dado que foi obtido para uma finalidade não seja utilizado para outra finalidade sem o conhecimento do titular. E se o titular perguntar alguma coisa, a gente precisa ser capaz de responder, sem falar que o dado precisa ser protegido. Isso é uma responsabilidade até além da LGPD, mas que se eu falhar na proteção do dado, eu estou falhando na privacidade daquele dado. Então, uma coisa está intimamente ligada com a outra, né? Okay. Eu só acrescentaria aqui, Neto, se eu tivesse aqui numa ordem de prioridade, e aí é uma visão muito de empresa, né? Acho que o primeiro ponto é se preocupar com esses canais e a estruturação, né? Então, você definir papéis e responsabilidades, você ter um canal de comunicação, você conseguir trazer o conhecimento amplo sobre a lei para todo mundo, que todo mundo entenda o porquê, o que é dado pessoal, finalidade, etc., de uma maneira geral, para aí você continuar evoluindo. Acho que um ponto que até acho que nas nossas conversas você falou muito, que não dá para fazer tudo em uma semana ou do dia para a noite. É um processo muito evolutivo, né? Então, assim, aos poucos você vai aprimorando o teu programa, você vai adquirindo soluções tecnológicas que venham a te ajudar e automatizar alguns processos. Então, acho que ter na mente que é algo evolutivo e que não dá para o dia para a noite completar 100%, até porque tem muita coisa que a página está em branco ainda, acho que é uma dica de ouro que ajuda bastante nesse processo de adequação à lei, né? Perfeito. E conhecer o que de fato a gente faz dentro da empresa com os dados, né? Isso precisa ser a base da discussão, né? Com isso, todos os outros passos tendem a andar um pouco melhor, né? Com certeza. Adriano, tá por aí? Opa, tô aqui. Tô de volta. Então, gente, primeiro já de antemão agradecer, né, a participação aí do Neto e da Camila, excepcional a apresentação de vocês, parabéns. Para nós, né, das soluções de domínio da Thomson Reuters, uma alegria receber vocês e receber mais de 1000 participantes que se conectaram com a gente aí durante essa 1 hora. E eu queria tomar a liberdade de estar a 3 minutos do nosso horário, e assim, bem tranquilamente, vocês acreditam que a gente pode passar uns 5 minutos só para responder algumas perguntas? E aí, para o pessoal que perguntou via chat, via perguntas ali, a gente vai fazer algumas, que a Camila e o Neto responderão aqui, umas 2 ou 3 perguntas, e depois as demais perguntas que ficarem pendentes, a gente vai, então, enviar para os nossos palestrantes para que eles respondam em texto e a gente envie um documento para vocês depois. Neto e Camila, 5 minutos, tranquilo para vocês? Por mim, sim. Tá,
Beleza, então vou trazer aqui algumas perguntas por ordem de chegada, tá? A primeira que a gente tem aqui é do Tiago Salles, e eu vou ler ela para vocês. Boa tarde, na opinião de vocês, qual o papel do escritório contábil na orientação da implantação da LGPD nos seus clientes? Até onde o escritório contábil pode contribuir nesse processo para os seus clientes? Interessante. Quer começar, Neto? Pode começar, Camila, depois eu complemento. Não, maravilha. Eu acho que aqui é muito da gente entender aqueles papéis lá dos agentes de tratamento, né? Se você na condição de empresa, de escritório de contabilidade, você é contratado para tratar o dado mediante a finalidade que foi proposta pelo controlador, que é o teu cliente, eu acho que é aquilo que o Neto comentou, né? Você, enquanto operador, precisa garantir que você vai se ater à finalidade que foi prevista pelo controlador do dado, você vai ter sistemas robustos no sentido de garantir uma tecnologia, uma segurança de informação para os dados que você opera e atender sempre aquilo que o controlador te passar, né? De orientações e tudo mais. Aí, Neto, não sei se você quer comentar alguma coisa. Eu só ia falar assim, como operador, você tem uma exposição menor, eventualmente, ao atendimento dos direitos dos titulares. Porque o controlador, provavelmente, se tiver alguma necessidade de exclusão de dado ou de conhecimento dos dados, ele vai acabar viabilizando isso para você, tá? Aquela responsabilidade do atendimento aos direitos do titular, ele é da empresa, do controlador. Do cliente. Ele não é do operador. Então, a não ser que o teu serviço seja atender o titular, né? Aí, de fato, pode ser que seja até um adicional do teu serviço disponibilizar esse canal, mas em linhas gerais é o controlador o responsável pelo atendimento de direitos titulares, tá? Perfeito, obrigado. Aqui eu vou fazer uma pergunta que é do Carlos Santos, que acaba abrangendo perguntas de outros também, que é a preocupação dos contadores em relação aos clientes de pequeno porte, certo? Mas eu vou usar a do Carlos como referência aqui. Ele pergunta o seguinte, a LGPD não distingue porte de empresas? Entendo que até o MEI será enquadrado, mas o que fazer nas microempresas, na empresa de pequeno porte, né? E alguns falam que ouviram que haverá uma simplificação para pequenas empresas. Como é o tratamento da LGPD em relação aos portes de empresas? Hoje não existe nenhuma distinção. A sorte da pequena empresa é que ela é pequena, porque para as grandes empresas o trabalho é maior. Mas para a empresa pequena, a preocupação acaba sendo a mesma. Eu preciso saber quais dados eu coleto e se eu armazeno ele de forma adequada. Destes dados que eu coleto, se tem algum dado que não está protegido por alguma legislação. Se eu tiver este caso de eu coletar dados que não estão protegidos por alguma legislação ou algum contrato, né? Porque se eu tenho um contrato assinado com alguém, eu estou coletando os dados autorizados por aquela peça jurídica, né? Então, se eu não tenho um contrato ali, eu estou na informalidade. Aí a gente, de fato, está fora da legislação, né? Mas se eu estou operando conforme a lei, o dado que eu estou coletando, se são dados pessoais, tem algum dado que não está previsto pela legislação? Se isso acontecer, ok, nós temos um ponto de atenção um pouco maior, porque eu preciso ou atualizar o meu contrato ou deixar de coletar aqueles dados. Agora, se eu preciso daquele dado, eu preciso buscar uma justificativa para ter aquele dado. E as justificativas são aquelas bases legais, que é uma atuação jurídica, de fato, em cima desse processo. Então, uma consulta com alguns advogados pode simplificar. A outra parte que a Camila já comentou é na proteção dos dados. Uma empresa pequena tem poucos dados para proteger, mas ela precisa aplicar uma tecnologia adequada. Então, eu preciso garantir que aqueles dados estão protegidos, para eu não expor a minha organização e nem expor o titular, caso aqueles dados venham a vazar. Camila, tentei dar uma resumida. Eu só acrescentaria aqui que, de fato, há uma discussão, a gente até tem algumas outras legislações que fazem esse corte, empresas até 100 empregados ou 200 empregados, mas ainda, de fato, não tem nada definido. A gente espera aí, com a criação efetiva da agência, venha alguma definição
nesse tempo. Então, por hora, a ideia é, de fato, fazer esse mapeamento e seguir ali o que o Neto comentou. Uma startup de 30 funcionários que coleta dado em massa tem um risco enorme. Então, a quantidade de funcionários, eventualmente, não pode ser um ponto de atenção, um ponto de referência. O ponto de referência está em um quanto de dados eu coleto, né? Eu acho que é por aí, né? Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado. E para a gente fechar, então, esse ciclo aqui de perguntas que vocês vão responder ao vivo, e depois, como a gente já informou, a gente envia para vocês as perguntas ficarem pendentes, e aí vocês respondem, a gente transforma isso num material e envia para todos que estiveram conectados com a gente, os mais de 1000 participantes. E já respondendo uma pergunta que está muito recorrente aqui no nosso chat, que é sobre a gravação. Sim, esse webinar está sendo gravado, tá? E todos os inscritos receberão, após a realização do webinar, um link para assistir a gravação na íntegra desse webinar, bem como o link lá do vídeo que o Neto rodou, que a gente também vai mandar por e-mail para todos, tá? E a gente tem aqui, então, uma última pergunta, que é de alguém que é nosso cliente e parceiro, que é o Veríssimo da Cunha Batista, da cidade de Joinville. Eu cito ele porque eu conheço ele pessoalmente, né? E o Veríssimo pergunta o seguinte: os dados utilizados para fins de informação ao fisco, tais como admissões, rescisões, RAIs e DIRF, por exemplo, esses são dados que eu devo tratar? Bom, eu vou responder pela minha visão não jurídica, tá, Camila? Mas a legislação, ela fala que para eu cumprir a LGPD, eu não posso descumprir outra legislação. Se isso se trata de uma obrigação que a empresa tem que cumprir no final do dia, não é a LGPD que vai falar se você tem que deixar de fazer isso, né? O ponto de atenção, na minha visão, é a proteção desses dados, é não deixar que este dado que deveria ser coletado somente para o cumprimento de uma obrigação de legislação, ele vá ser utilizado para uma outra finalidade, né? Para montar dossiê, para análise disso, análise daquilo. Estas outras linhas que, se uma organização estiver executando, ela precisa pedir autorização para fazer, porque senão ela está desviando a finalidade daquele dado na coleta. A coleta dela foi para obrigação fiscal. Então, o dado coletado foi para realizar uma obrigação. Se houver desvio, aí eu preciso pedir autorização. Camila, falei certo? Falou sim. Eu só complementaria aqui que tem a situação onde eu faço esse tratamento de dado para atender uma legislação que me exige isso enquanto empresa, e uma outra situação, eventualmente, quando eu presto esse serviço para uma outra empresa que tem essa obrigação. Então, aí, talvez nesse segundo cenário, a finalidade para a qual eu trato esse dado, eu acesso, armazeno e compartilho, não seja porque é uma obrigação legal para a minha empresa ou para a minha pessoa, mas sim por força de um contrato que eu tenho com algum cliente, e ele sim tem essa obrigação legal. Tanto no primeiro exemplo quanto no segundo, eu tenho uma finalidade, eu tenho uma base legal, seja por força de uma lei ou seja por força de contrato, né? E aí entra naquela história do controlador e do operador. Se a obrigação é da empresa e eu estou prestando um serviço, ele precisa estar ciente e ter lá mapeadinho a legislação que exige isso para esse tratamento de dados, né? E eu tenho que me ater àquilo que o contrato me diz. Excelente. Neto, Camila, mais uma vez, repito aqui o meu agradecimento em nome do segmento contábil da Thomson Reuters, né? Camila é nossa colega, também como parte da companhia, o Neto como a Deloitte, como uma empresa parceira também. Nosso agradecimento, vocês, né, apresentaram o nosso webinar, né, pela senioridade de vocês, pelo conhecimento de vocês, então fica aqui o nosso agradecimento, né? Agradecimento aos mais de 1000 participantes de todos os estados da federação, né? Aqueles que já são nossos clientes, contadores, empresários contábeis que já são nossos clientes, aqueles que não são nossos clientes ainda, fica aqui o convite também para conhecer as nossas soluções e tudo aquilo que a gente tem empregado de tecnologia para performance, segurança de dados também nos nossos produtos. Então, fica aí, você tem os nossos contatos, mas de forma muito rápida e de fácil memorização, eu divulgo para vocês o nosso site, né? Nós, Soluções Domínio, ainda temos um site fora da estrutura, que é dominiosistemas.com.br. Visite lá você conhece os nossos produtos, você tem
contato com a gente. Mais uma vez eu repito, todos aqueles que se inscreveram, então fizeram um registro para participar do webinar, informaram seu e-mail, e para esse e-mail será enviado o link da gravação, o link do vídeo e as perguntas e respostas, claro que num tempo hábil, que a gente vai precisar agora para ter todas as respostas e enviar também para vocês por e-mail, tá? A gente está à disposição. No nosso site que eu citei, há uma página de webinars. Depois, não só esse, como outros webinars que a gente já realizou, estão lá todas as gravações disponíveis, e assim como essa também estará, e a nossa agenda de próximos webinars. Neto, Camila, mais uma vez, muito obrigado. Aos nossos participantes, muito obrigado. E até uma próxima oportunidade. Um forte abraço. Obrigada, pessoal. Obrigado, gente. Boa tarde. Valeu, gente. Tchau, tchau.